empreendendo no futuro da educação e dos negócios, desbravando as fronteiras da inteligência artificial. Mentor de empresários, criador da metodologia Titânio, que já ajudou centenas de pessoas. Fundou diversas empresas em TI, treinamentos online, mais de 100 mil alunos. Inteligência artificial e consultoria para grandes cases como Rock in Rio a nível mundial. É premiado pela Microsoft, mais de 10 anos reconhecido entre os melhores do mundo com o título profissional MVP. Marido de Thaís e pai de Duda, que são seus fundamentos e filho do Deus Altíssimo. Com vocês, Rafael Bernardes. Inteligência artificial na sala de aula, transformando a experiência educativa. Servidor público federal do Observatório Nacional, gestor da Divisão de Tecnologia da Informação, pesquisador em desenvolvimento de recursos digitais para divulgação científica, professor na pós-graduação na Unicarioca, possui graduação em computação, pós-graduação em engenharia de rede, mestrado em novas tecnologias digitais e doutorado na computação pela UFRJ. Com vocês, Jorge Mansur. Sejam bem-vindos, meus queridos. Uma alegria poder fazer parte dessa roda de conversa aqui com vocês. Me sinto muito honrada, né? Então, eu queria começar vocês falando um pouquinho, não do currículo de vocês, que nós já apresentamos aqui, e todos os nossos congressistas também receberam, mas eu queria que vocês começassem falando justamente do ponto da nossa conversa. Quando a IA entrou na vida de vocês, ou quando vocês conheceram a IA? E aí vamos começar pela ordem que começou ali as apresentações. Rafael Bernardes. E, gente, olha, desculpa, mas assim, tem mães aqui babando os seus filhos, eu estou babando a minha filha que está ali, o meu filho está no stand, e eu vou babar também agora, porque esse aqui é o meu sobrinho, tá? Desculpa aí. Você eu vou babar, porque você é o meu amigo. Amigo querido. Olha, gente, acabou com o meu crédito, né? Bom, Rafael Bernardes, e a apresentação que vocês viram ficou maravilhosa, ficou bem legal, gostei. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, não tinha esse nome, né? Em 2016, um pouquinho não, 2015, e a gente trabalhava na Microsoft com um negócio chamado Azure Cognitive Service, serviços cognitivos, e era bem mais difícil, era bem mais complexo, e era para fazer análises preditivas de vendas. O cliente comprou esse produto aqui, qual é a chance que ele tem de comprar o produto B? Ou então ele fez esse tipo de ação, o que ele ia fazer em seguida? Aí eram muitos códigos, bem complicado, e agora foi evoluindo, agora está simples. E eu brigo muito pela IA democrática, né? Aquela que é disponível, aquela que está ali, qualquer um pode usar. Por mais que eu tenha projetos complexos, na minha imagem física, eu falo bastante sobre IA para todo mundo, né? E então, aí veio 2015, 2017, foi trabalhando, foi evoluindo, e agora nesse ano eu abri uma empresa de inteligência artificial chamada SEA1, já com muitos projetos também, é uma área que está crescendo muito. Ontem eu estava no Congresso Nacional de Contabilidade, pelo CFC, muita gente também, hoje é de educação, aí vai ter um de medicina. Todo mundo está pensando nisso. Bom, e é isso. Maravilha. Agora, meu queridíssimo amigo de longa data, meu colega de turma no mestrado, meu colega que dá aula comigo na Unicarioca, tanto no mestrado quanto no doutorado, e eu sempre falo com ele que eu sou muito privilegiada de tê-lo como amigo. O privilégio é meu. Eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje, compartilhando com vocês o conhecimento. E antes, se me permite, né, de falar um pouco de IA, né, falar um pouco de computação, que é a minha área, né, eu acho que... Porque hoje estamos aqui discutindo um pouco de educação e principalmente trazendo as tecnologias digitais, né? Acho que vocês acompanharam ontem o apagão cibernético. Então, vocês viram o quanto que a gente está dependente hoje de tecnologia, o quanto que a gente está conectado e integrado com tecnologia. E a educação também não está distante disso, né? Então, a gente está aqui discutindo o tempo todo sobre isso. Até quando a gente fala de IA, fala de tecnologia, quanto que é importante a gente introduzir isso na educação, mas sem que deixar que os nossos alunos sejam apenas escravos da tecnologia, né?
E hoje a gente está totalmente dependente. Ontem o mundo parou. Parou o hospital, parou aeroportos, pararam aeroportos, parou o banco, né? Então a gente está totalmente dependente da tecnologia. Então, assim, aproveitem esses momentos aqui de debates enriquecedores para a gente introduzir isso cada vez mais de uma forma potencializadora dentro da educação. Eu costumo falar que eu trabalho com tecnologia e inteligência artificial também assim, há bastante tempo. Eu estava até conversando com o professor Mol, que é o diretor de pesquisa da Unicarioca, né? Hoje, nosso bate-papo aqui é uma visão muito mais front-end, é uma visão de colocar a inteligência artificial aqui na contribuição em sala de aula, de educação. Eu costumo dizer que a minha experiência veio de inteligência artificial de IA é mais back-end, na parte de programação, código, a análise preditiva em data centers, né, comportamentos, tendências e padrões, para que a IA possa contribuir com isso. Tá? Então, será bem enriquecedor aqui, a gente está à disposição para interagir com vocês. Maravilha. Ó, os QR Codes estão aqui, são 2, um direcionado para o Jorge Mansur, outro para o Rafael Bernardes. Vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas, e eu já vou fazer a minha primeira pergunta aqui. Eu gostaria de saber se o Rodrigo, da turma 159, está aí. Está aí? Levanta a mão, Rodrigo. Cadê você? Não? Então ele deve estar online com a gente. Ele mandou uma pergunta aqui. Uma para o Rafael e outra para o Mansur. Rafael, tudo bem? Me chamo Rodrigo, da turma 159. Gostaria de saber como você enxerga o papel da inteligência artificial na educação do futuro e de que forma a metodologia Titânio pode se beneficiar ou se adaptar a essa nova tecnologia para potencializar a aprendizagem dos alunos. Eita, então ele me conhece, né? Oi? Ele me conhece, ele citou a metodologia. Sim, porque ele assistiu a sua aula. Ah, que legal. Os alunos, os congressistas são aplicados. Ah, que legal, legal. É que no começo da pergunta eu estava achando assim, sobre educação. Aí ele falou, a minha metodologia. Bom, qual era o que ele perguntou antes de falar? Cadê? Como você enxerga a inteligência artificial na educação do futuro e de que forma a metodologia Titânio pode se beneficiar ou se adaptar a estas novas tecnologias para potencializar a aprendizagem dos alunos? Tá. Então, como na parte de educação, eu vejo muito a minha família, a Sheila, a minha mãe e a minha filha também, né? Então, sim, eu tenho várias referências. O que eu estou vendo, vou falar primeiro o que eu estou vendo. Eu estou vendo minha filha de 17 anos sair do colégio, ir para casa, abrir uma videoaula no YouTube e com o professor dela que é uma inteligência artificial criada no ChatGPT. É isso. Está acontecendo. Né? Aí eu pergunto, mas para que eu pago a escola se tu está aprendendo com esse professor aqui, o do YouTube, que é de graça, e com o ChatGPT, que é R$100 mensais a assinatura que a gente tem para ela. Então, assim, está acontecendo algo, não sou especialista na educação, sou especialista em inteligência artificial, e o que eu entendo? Eu sou direto e quase polêmico nessa questão. A IA, ela ou você usa, ou ela vai usar você, certo? Toda a metodologia de educação tem que usar IA, tem que usar. Não é eu vou usar ou não vou usar. Eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Você fez esse artigo aqui em IA? Não. Como está a sua IA? Acho que eu coloquei isso na palestra. Colocou. Como está a sua IA? Como está, e não usa ou não usa. Na contabilidade, a inteligência artificial está sendo tão revolucionário quanto o Excel, quanto o computador, né, que era papel, quanto o Excel, e agora vai ser inteligência artificial. Todo mundo vai usar. E como é que eu posso me beneficiar? Primeiro, na inteligência artificial, aquela que você vai lá no chatbot, você pergunta, você coloca suas dúvidas ali, ela consegue trazer respostas para suas questões muito mais eficientes do que um Google, por exemplo, do que um Bing, da Microsoft, por exemplo, porque eles são enviesados para quem paga anúncio. Para aparecer no Google, gente, só tem 2 formas, né? Ou você anuncia, ou para aparecer bem. Ou você paga, ou você paga. Ou você paga para anunciar, ou você paga para alguém fazer o teu SEO, aquela coisa, para ficar lá no topo, certo? Então, as respostas ali não são eficientes. Numa inteligência artificial, você consegue ter respostas melhores. Eu crio a minha metodologia conhecendo mais o meu aluno, eu crio mapas de acompanhamento rapidamente, eu avalio meus alunos muito mais rapidamente, de forma eficiente, porque eu coloco o perfil dele lá. Sabe? Eu coloco o perfil dele lá. Eu entendo o perfil, tiro perguntas dali, crio o roteiro dali, e eles
né, malandramente buscam a resposta da prova. Não, não é. Eles consultam, certo? E verificam e vão estudando. Então, a minha metodologia está se beneficiando disso. Eu imagino que tem um segundo cérebro, uma pessoinha ali, sabe? Tanto para o professor quanto para o aluno. Porque se ele perde uma aula, aí eu vou falar da minha metodologia, se ele perde uma aula, eu mando resumo em IA, ele consegue ver aqui, ele consegue botar na IA dele, né, e puxar o resumo da forma como ele quer, ele precisa receber. Por isso, aí eu vou responder por que minha filha está usando o YouTube e o ChatGPT, porque eles entregam conteúdo da forma como ela precisa. E se fosse possível, cada um dos seus alunos montar a sua própria IA, para ele receber o conteúdo de vocês da forma como ele precisa, não da forma como você fala, sabe? É uma coisa quase teológica, né? Ela sai de um jeito, né? A pessoa recebe de outro. Então é isso, tá? Eu responderia com o nome do rapaz. Diogo? Não, peraí. Rodrigo. 159, né? Rodrigo da turma 159. É isso aí. Vamos lá, Mansur, para você agora. Jorge, você não acha que todo esse avanço da tecnologia seja, de certo ponto, ruim para o desenvolvimento do aluno? Porque, com tanta facilidade e rapidez no acesso à informação, muitas das vezes a aprendizagem não é significativa, se pararmos para pensar que não tem mais aquela leitura em diversos meios para encontrar a resposta desejada. A gente está de frente aqui para responder. Não, eu tô com dois forms aqui, porque eu fui bem democrática. Se você quiser mandar para o Rafael, você manda. Se você quiser... Não sou eu que estou escolhendo, as pessoas que mandaram. Você que mandou, professor, mal disfarçado aí, não? Está disfarçada, né? Não, mas é uma ótima pergunta. É algo que a gente discute bastante dentro do nosso programa Stricto Sensu, né? Mestrado, doutorado, porque a tecnologia, assim, a gente vai chegar na IA, tá? Mas a tecnologia, assim como a IA, ela é um meio, né? Não é uma atividade fim que a gente coloca dentro da educação, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela vai ser uma ferramenta de suporte, né? Tanto da educação formal quanto da educação não formal. A gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, eu acredito que não é algo que vai... não digo atrapalhar, mas influenciar de forma negativa o processo de ensino-aprendizagem. E sim potencializar, porque as tecnologias digitais, assim como elas, vão caminhar junto com essas metodologias pedagógicas. A gente não deve separar uma coisa da outra, né? E a gente tem duas missões aqui agora, né? Uma é falar depois do almoço, que a galera tá com mais sono. Ninguém vai dormir aí não, gente. E outra é falar depois de muita gente boa, né? Passou muita gente boa aqui antes. Então, eu vou trazer um pouco da palestra da professora Carla. A professora Carla está aí ainda? Ela deve estar ali no stand, deve estar assinando livros. Que ela falou sobre a plasticidade cerebral, né? Isso é bem interessante, porque tem os inputs, né? O processamento do cérebro, e o output, que é o nosso cérebro, né? Traz de resposta ali, né? E trazendo um pouco para a IA, que é bem na área que eu trabalho mesmo, assim, a IA é isso, né? É a capacidade que a gente tem de modelagem de dados, né? O que a gente está introduzindo para dentro dos supercomputadores que a gente fala hoje, né? Que é a clusterização. Então, a gente tem a capacidade de modelagem de dados absurda hoje. A gente tem a capacidade de processamento de dados enorme, lá no Observatório Nacional, onde eu sou gestor de TI, que a gente trabalha, com alto processamento e alto armazenamento de dados, tendo tecnologia para processar aquelas informações e trazer outputs significativos para a pesquisa acadêmica e resultados para a sociedade. E eu acho que assim, da mesma maneira na educação, tá? Dentro da sala de aula. Se a tecnologia e a inteligência artificial, que seja, né? Se ela trabalhar em paralelo com o professor, caminhando junto com as metodologias pedagógicas bem alinhadas, só vai potencializar o processo de ensino-aprendizagem, né? A gente costuma dizer bastante isso também, que na IA, o mais importante que as respostas são as perguntas que são feitas. Então, é essa contribuição que a gente tem que dar para o nosso aluno dentro da sala de aula. É que eles saibam utilizar as ferramentas tecnológicas, assim como a inteligência artificial. A gente está falando aqui mais de IA generativa, né? IA criativa, que são os chatbots, né? Que os alunos saibam utilizar aquela ferramenta de uma maneira de formar conhecimento, formar pensamento crítico, e não simplesmente pedir para construir um texto e pegar respostas, né? Então, quando eu montei a palestra para vocês aqui, a primeira coisa que eu tinha que saber é quem era o público-alvo. É diferente eu falar inteligência artificial para professores do estado, do município, de uma maneira geral, ou se eu fosse dar uma palestra de inteligência artificial para a área da ciência da computação.
Eu teria que trazer aqui a parte de algoritmo, código, Python, né? A parte de sistematização para um público de, né, ciência da computação. Falando para a sala de aula, já é um outro conhecimento. E quem me ajudou a montar essa palestra? A inteligência artificial. Eu não pedi para ele montar a palestra para mim, me mandar as informações, o texto que eu precisava. E sim, quais são os tópicos importantes para eu discutir inteligência artificial em sala de aula com um grupo de professores. Legal. Então, ele veio desde a técnica, veio dos impactos, dos benefícios e ameaças, questões éticas de inteligência artificial dentro da sala de aula, dentro da educação. Então, esse é o bom uso da IA. Esse é o uso que a inteligência artificial vai trazer como contribuição para a educação, para a formação desses alunos também. E isso não tem como a gente ir contra. Né? Desde a educação básica, não tem como a gente ir contra. Porque eles estão vivenciando isso. Né? A gente é da época das Barças, dos livros, tinha que fazer as pesquisas. Quando entrou a internet, lá na década de 90, foi um pouco da mesma discussão. Né? E aí, vamos limitar a aprendizagem? Não, vamos expandir a aprendizagem. Né? Excelente. Então, acho que só tem a contribuir. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Eu vou ler agora uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida, muito especial. Cadê? Para eu não perder. E foi, inclusive, presidente de uma das bancas ontem da comunicação oral. Tem alguém aqui que participou ontem apresentando comunicação oral? Muito bem, parabéns, hein? Recebi grandes elogios dos trabalhos de vocês. E o professor Saulo Ribeiro está dando parabéns ao Congresso. E aí faz uma pergunta para você, Rafael. Na educação à distância, a IA é, sem dúvida, uma grande aliada. Contudo, ainda não observamos, de fato, um processo significativo de vinculação das IA dentro dos sistemas LMS. Como você observa esse progresso? E como acredita que a IA pode ingressar dentro da EAD na prática de equipes multidisciplinares? Tá, vou simplificar a pergunta. Eu entendi. Vou simplificar a pergunta, que é o seguinte. Provavelmente alguns de vocês já trabalham com algum sistema de EAD. Essa sigla é fácil. LMS já fica um pouco mais complexo, correto? Mas cabeça aí, é isso. Learning Management System, alguma coisa assim, né? É isso. Então é o seguinte, é o Moodle. Vocês conhecem o Moodle? Ok. Sim, eles usam o Moodle, inclusive, na nossa plataforma. É o Moodle. Eu estou em outras plataformas que tem lá no Hotmart, aquela parte de cursos. Esse é um LMS que você coloca ali, falando de forma simples, né? E ele botou uma pergunta muito interessante. Essas plataformas não estão conectando-se à inteligência artificial da forma como ele gostaria, o que ele pensou, ou até que ele sonha, certo? Então, o professor está certíssimo. Gente, o que fazer quanto a isso? Não tem muito o que fazer, você tem que trocar de plataforma ou forçar o seu provedor a ter uma integração com a inteligência artificial. É impossível, nos dias de hoje, você chegar e pegar uma plataforma que não se conecta. E como é que essa plataforma se conecta? A minha plataforma A de ensino se conecta com a plataforma B do meu fornecedor, do meu parceiro, e puxa, e insere as informações. Então é assim que, por exemplo, você usa um PagSeguro da vida, um Hotmart da vida, o aluno compra e já cai direto no Moodle. Isso é uma integração. Rafael, Oi. Tanto que ontem teve o apagão cibernético. Foi uma atualização de segurança de uma ferramenta. E parou o Windows por conta disso. Parou o mundo. Uma ferramenta. Inclusive, isso aconteceu, um aluno meu, mentorado meu, é o representante CrowdStrike Brasil. Não está nem me respondendo. Então, essas integrações... o Mansur colocou aqui um ponto ruim, né? Que integrou, mas foi um erro da empresa, né? Agora, os sistemas têm que integrar, eles funcionam dessa forma. Gente, então, se você vai escolher uma plataforma, agora fica a dica para quem é professor, para quem é empresário, para quem tem donos de escola aqui? Tem dono de escola aqui? Tem sim. Olha, por favor, escolham bem as suas ferramentas, perguntem sobre as integrações. Não dá para trabalhar com ferramenta que não integra. Não é só com IA, com qualquer coisa. Porque se ele está falando que essa ferramenta não integra com IA, ela não integra com muitas outras coisas. É uma coisa simples. Esse tipo de integração, né, Mansur, tem só 50 anos, né, que existe. Então, poxa, a API era para estar pronto. Então, a minha resposta para ele é essa. Não tem jeito muito, não. Na área da tecnologia da informação, né, a gente costuma dizer quanto mais acessibilidade, quanto mais disponibilidade a gente dá, mais falhas de segurança a gente está tão suscetíveis a acontecer, né? É o que aconteceu ontem, né? A gente está começando, a gente está vivendo no mundo da nuvem, né? Tudo integrado, tudo na nuvem,
tudo fácil acesso à informação. E uma única falha de uma ferramenta ontem afetou diversas outras, né? Então, isso aí é o que a gente tem que sempre refletir, sim, ao escolher quais ferramentas a gente vai estar utilizando. Que legal. Nossa, agora eu estou experimentando aqui, como diria algumas pessoas, do meu próprio veneno. Eu dei a plaquinha na mão da Vanessa, ela se mexeu ali. Eu falei, não é possível que já está acabando o meu tempo. Calma. A Soraya é segura ali. Eu tenho muito. Joga fora. Tira as plaquinhas dela. Vamos lá para você, Mansur. Há uma pergunta da... Cadê, gente? Aqui. Da Aline Alves de Oliveira, representante da turma 162. A Aline está aqui ou está online? A Aline está online, então. Não está aqui, mas ela está acompanhando. A gente vai querer uma pergunta ao vivo também da plateia. Tá bom, eu vou passar. Mas tem algumas pessoas da plateia que enviaram perguntas aqui. Mas também, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, levanta a mão. Ok. Deixa só eu ler essa aqui para o Mansur. Aline Alves, representante da turma 162. Quais são as melhores práticas para integrar a inteligência artificial em ambientes educacionais de forma a personalizar a aprendizagem sem comprometer a privacidade e a segurança dos dados das crianças? Uau! É legal que ela, assim, pegou várias subcategorias da IA aí, né? É interessante, porque o primeiro que a IA ela já oferece um ensino adaptativo, acho que isso é muito legal, né? Acho que para responder a primeira questão aí, já existem plataformas de inteligência artificial, né? Mas eu acho que a gente pode também utilizar a nossa própria metodologia e utilizar ferramentas de IA e criar as próprias metodologias de aula em cima disso, né? Que é você já identificar, por meio de IA, o conhecimento prévio daquele aluno, daquele público. E, a partir de então, você já oferecer uma aprendizagem adaptativa para aquele público, né? Vou dar um exemplo aqui. Durante minha tese de doutorado, lá a gente desenvolveu uma inteligência artificial, que era a Aurora e o Astrolito, né? Que foram em diversas exposições científicas, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o Simpósio Brasileiro para a Ciência. São eventos grandiosos. E a Aurora e o Astrolito eram como crianças, né? Então, eles precisavam coletar o conhecimento prévio daquele público, que ia passar conhecimento sobre astronomia, que era pelo Observatório Nacional, para aí sim direcionar e aprofundar o nível de informação que ele ia passar. Se fosse falar sobre teoria da relatividade geral, como a criança, a linguagem, o conteúdo seria diferente para um físico já formado que estava fazendo mestrado. Então, a IA ela tem esse potencial de dar um conhecimento já adaptativo, né? A aprendizagem adaptativa conforme o nível do público identificado. Acho que isso é um passo bem importante. Acho que questões éticas e tinham outras questões, né? Tinha outra pergunta. Isso é bem crítico, né? Mas hoje a gente cada vez mais está batendo nessa tecla. Está aí a LGPD, né? Que bate bastante essa tecla. Por quê, né? Hoje o que mais a gente tem é conjunto de informações e de acesso dinâmico e vasto, né? Então, o que a gente chama lá de Big Data na área de TI, né? Então, a gente tem um grande volume de dados. Tá? E aí a gente vai começar a se preocupar com o seguinte, não só com IA, mas com qualquer outra tecnologia. Aonde estamos armazenando esses dados, quais são os cuidados que a gente tem para armazenar esses dados das pessoas. Tá? Então, isso é uma preocupação a nível mundial, né? E aqui tem agora a LGPD aqui no Brasil, que atende a ANS, né? que é mundial. Então, é um dado sensível e crítico ao mesmo tempo, né? Pelo grande volume de dados que a gente está coletando das pessoas hoje em dia, né? Mas isso aí não é só na educação, né? Se a gente for acessar hoje um site internet aí voltar daqui a um tempo, seus dados estão lá, já estão te direcionando para outro caminho, então seus dados estão armazenados em algum lugar com certeza. Então tem que passar a responsabilidade para quem está coletando esses dados. Perfeito. Eu gostaria que alguém levasse o microfone ali para o professor Mol, por favor. Sabia, cara. Boa tarde a todos, né? Parabéns pelo evento, pela palestra, pelo aprendizado que a gente está tendo aqui. Eu acho que é muito rico esse debate, tá? E eu fico feliz em estar aqui presenciando esse evento, que eu sei que é o terceiro, né, mas é o terceiro de muitos outros que virão com sucesso igual ou superior. Tá? Falando de IA, né, eu gosto assim, de lembrar também, se a gente remeter um tempo atrás em uso de computadores, tá, até 1985,
quem usava computadores eram apenas profissionais da área tecnológica, engenheiros, profissionais da área de computação. E o que aconteceu em 1985? Né, o lançamento do Windows. Ou seja, saiu aquela casca grossa do DOS, né, DOS e semelhantes, né, veio o Windows. O Windows massificou o uso dos computadores. Hoje todo mundo, né, usa computadores, até agora, computador dentro de um celular. Né, mas foi o advento do Windows que massificou, né, o uso de computadores. Da mesma forma, IA, quando fala essa novidade, IA começou em 1943, com o neurônio artificial para Macaulay Pitts, um neurocirurgião, neurologista, junto com um matemático. Fez um neurônio artificial, daí vieram as redes neurais artificiais e foram evoluindo, que é uma das bases que está por trás desse, vamos dizer assim, desse Word chamado de IA. Né? Não estou desmerecendo, não. O IA hoje, né, os sites GPT e assemelhados, né, massificou o IA. Ele nada mais é, né, do que uma ferramenta, uma casca bem feita, que está fundamentando atrás dessa casca, né, realmente é o neurônio artificial de Macaulay Pitts de 1943. Uau. Né? Ali veio o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de IA, o desenvolvimento, né, é o que está atrás. Essa ferramenta é uma ferramenta que aqui colocado, né, os palestrantes colocaram muito bem, que todos terão que usar. É que nem o Word, todo mundo vai usar, que nem o Excel, todo mundo vai usar, porque é uma ferramenta poderosíssima, né, que tem atrás dela, né, os fundamentos da inteligência artificial, de fato, né, daqueles que estudam, daqueles que desenvolvem o Windows, que aprimoram o Windows, tem da mesma forma, tem aqueles que vão aprimorar. Eu só pergunto assim, o quanto seria interessante, né, instituições acadêmicas de ensino, até mesmo para tranquilizar quem está usando, mostrar os fundamentos que está atrás, né, dessa ferramenta, até mesmo para tranquilizar, para você ver por que ela aprende. Né? E outra razão também, né, porque para a gente não ficar à mercê também, né, de grandes desenvolvedores, né, que estão ali desenvolvendo, que amanhã se desligar a chave, você fica na mão. Então, acho que a gente não pode perder, né, o nosso linha, porque o Brasil tem grandes pesquisadores na área de inteligência artificial, de fato. Né, não de uso, mas de fato, de desenvolvimento. E a gente não pode perder essa visão. Tá? Então, você acha que seria interessante, né, ao se falar para usar o IA, mas mostrar o mínimo de fundamento para que a gente não perca essa linha. É isso. Perfeito, muito bom. Os meninos vão responder, eu vou querer que os dois respondam. Eu queria que a Vanessa ficasse de pé com o microfone. Quem quiser fazer a próxima pergunta, levanta a mão. A gente vai priorizar quem está aqui presente. Mas eu vou me comprometer com vocês, e aí eu vou comprometer os dois aqui, e eles sabem que eu sou boa disso. Eu vou mandar todas as perguntas para eles. Eles vão responder e a gente vai montar um FAQ das melhores perguntas e nós vamos disponibilizar para vocês em PDF, que aí a gente não perde nada. Porque eu quero saber todas essas respostas aqui, mas a Vanessa já levantou a plaquinha para mim, então. Mas antes de vocês responderem de novo, espero que vocês não esqueçam o que o professor Moll falou. Eu quero só dizer para vocês quem é o professor Moll, né? Ele foi meu orientador no mestrado, ele é o diretor lá na Unicarioca, mas é uma das pessoas assim, mais inteligentes que eu conheço e comprometido e sensível para a educação. Quando ele olha para algo, ele pensa em educação, apesar dele ser engenheiro, envolvido com coisas nucleares, a gente olha assim, nossa, mas é uma pessoa apaixonada por educação. A minha pesquisa de sequência didática começou por causa dele. Eu sou extremamente grata a ele, eu gostaria de honrá-lo aqui. E eu falei para o meu esposo que o nosso convidado de honra aqui neste congresso era o senhor. Muito obrigado pela sua presença, por o senhor estar aqui, por me ensinar todos os dias, caminhar ao seu lado, professor. É um grande aprendizado mesmo. Muito obrigada. Agora vocês, por favor, respondam à altura da pergunta. Quando eu abri para o público, você não estava contando. Não, mas não sei se eu teve a oportunidade de assistir a palestra gravada, que foi a hora ontem, né? A gente trouxe lá brevemente o histórico da criação da IA, a gente trouxe lá em 1956, McCarthy, que criou, se não me engano, a primeira linguagem IA, se não me engano, Lisp, se não me engano foi o nome. Então a IA, de fato, a IA é uma coisa bem antiga, agora tem o boom da IA, porque ela está popularizada, principalmente com chatbots, né? Que realmente é algo incrível, né?
que nos traz essa informação de maneira bem dinâmica. O que a gente não pode é se manter só nisso, né? E sobre essa conectividade por trás, né? O que acontece por trás da IA, né? É até um ponto de discussão nosso, né? Dentro da academia, né? Então, a gente está desenvolvendo pesquisa, a gente está nos aprofundando disso para que a gente não fique só à mercê, ali, dependência somente do ChatGPT. Ou qualquer outra IA, né? Nós estamos fazendo pesquisa e desenvolvendo para a gente criar nossas próprias IAs dentro da universidade, né? Que são os nossos próprios códigos de desenvolvimento, né? A gente está aprofundando isso para se conectar ao ChatGPT e para se conectar a outras inteligências artificiais, né? Que a gente chama lá de machine learning, redes neurais, deep learning, são coisas que a gente está desenvolvendo. Aí é pesquisa mesmo, sabe? Pesquisa acadêmica mesmo, para que a gente possa, de fato, estar trazendo o mundo da IA, porque foi até uma pergunta que eu respondi na hora do almoço, conversando com a Glenda, mas quais ferramentas você usou ali da IA, né? Eu acabo entendendo que isso é o que menos importa quando a gente está falando de tecnologia, porque os problemas são diversos. E a tecnologia IA, ela vai conseguir atender a todos os problemas diversos, desde que a gente saiba explorar e se conectar a essas tecnologias diversas. Então, assim, né? Mansur usou aquele plugin, usou aquela IA específica. Não, a gente tem problemas diferentes para tecnologias diferentes. O professor Cotelli apresentou diversas tecnologias. Então, a gente não deve se prender só ao que um ou outro utilizou, não. Vamos entender por trás da caixa o que está acontecendo, porque a gente pode explorar e fazer a diferença mesmo. Maravilha. Eu quero convidar vocês a um lugar maravilhoso para vocês fazerem isso. É lá no nosso mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação, na Unicarioca. E para quem já tem um mestrado, no doutorado também. Estamos fazendo isso lá com muita seriedade, com muito compromisso, aí na direção do professor Moll e na coordenação da Ana Paula Legei. Então tá. Obrigado pela pergunta, professor. Obrigado pelo carinho da forma que o senhor colocou a pergunta. Ele conseguiu colocar de uma forma que a gente não fica nem saia justa. É muito legal. Enfim, aconteceu recentemente, gente, de eu ir numa empresa de São Paulo, muito conhecida, um desses coaches da vida que com certeza vocês conhecem. Não é o seu, não, porque eu sei que ele é bom, mas é outro que... eu fui na empresa dele, me pediram um projeto de IA. Aí eu fui tentar introduzir um pouco o conceito, explicar, mostrar para os funcionários. Eu quero só que você faça para mim. Aí eu fico assim, ok, vocês vão usar sem entender? Vocês vão pegar essa pílula, vai engolir? E como é que você vai passar para o teu... Como é que o produto do coach é o quê? Coach. Mas como é que você vai passar isso? Como é que você vai passar adiante? É assim. E outra coisa que aconteceu, eu fui em outra empresa, eles contrataram um plugin desses de IA, que são bons, quebram galho, agilizam a vida, porque fazia X função. Então vamos dizer que você contrate uma IA que vai fazer a análise dos boletins, das notas, vai fazer a tendência de projeção, se aquele aluno vai passar ou não vai, onde você tem que tocar nele ali, certo? De acordo com todos os outros alunos, a turma e todos os outros dos anos. Maravilhosa. Aí está pronto aquele produto. Aí a empresa estava contando com aquilo. Faliu. E aí? Quem riu aí em alta? Foi engraçado ali. Já passou por isso, né? Já faliu. Aí o que você faz? Você não entende. Aí você vai ter que esperar outra pessoa montar algo em cima de uma solução que é pública, que você poderia estar fazendo, porque você não quer, porque está esperando. Então, a responsabilidade de ensinar as bases da IA, para mim, é de todo professor. Aí vamos botar em coisas simples assim. O que a IA sabe? Ela é um papagaio. Ela só repete o que ela viu, certo? Ela repete o que ela viu ali. Então, explica de uma forma simples. Explica de uma forma em que a criança, né, eu vou falar de criança, entenda desde pequenininha, explica a base. Professor, entenda o que é uma IA. Não é tão complexo assim nessa camada, certo? Você pode... Tem equipes aqui que vão nas escolas e levam aqueles kits de robótica, de programação, Lego, não tem? Até vi uma moça falar aqui. Tem. Leva... Mansur, o que ela pode fazer? Leva aquelas IAs que basta no notebook, que é limitada, ela só sabe o que você colocar ali. E ensina. Bota, sei lá, 20 palavras. Aí vê quais as frases que ela vai fazer com as 20 palavras. Bota um livrinho, vê quais as respostas ela vai ter do livrinho. Explica para o aluno ou para a criança que aquele conhecimento nada mais é do que algo que você colocou ali previamente. Vai explicando as bases.
Eu concordo completamente com o professor. Você tem que aprender, ensinar as bases, tem que entender o fundamento e, principalmente, você tem que compreender que a inteligência artificial hoje é um conjunto de informações que está na internet. Agora, pergunta tipo escola. A internet é, opção 1, uma grande fonte de bobagens e coisas boas misturadas, ou opção 2, uma grande fonte de qualidade, somente conteúdos puros e perfeitos? Ok, então temos conteúdos ruins e bons na internet. Então você vai no chat GPT público, bota as informações da sua escola, bota a informação do seu aluno, que já é ruim, aí já quebrou o que o professor colocou aqui antes, né? Da acessibilidade dos dados. A resposta vai ser a média entre coisas boas e coisas ruins. Então você tem que entender isso, você tem que explicar isso para o seu aluno. Depois, quando ele se formar, ele avançar, ele já vai estar meio que pronto, formado ali, sabe? Aí essas pessoas que montam esses kitzinhos, leva, por favor, e monta pequenas soluções em pequena escala, igual que faz com o Lego Technic, monta uma pequena IA, igual que faz com o algoritmo, monta uma pequena IAzinha ali para criar base. Tem que criar base, Sheila. Não dá para ficar deixando assim, vou consumir algo pronto e acabou. Sei que o tempo está acabando, mas só quando passa para a próxima pessoa, eu queria até trazer um pouco algumas pesquisas que a gente realiza dentro da universidade, na Carioca, até mais uma vez estendendo um convite a vocês para o nosso mestrado, né? E a gente desenvolveu uma pesquisa lá que, se eu não me engano, é o EIAvalia, né? EIAvalia, que foi uma pesquisa para avaliações no ensino básico, ensino fundamental, ensino infantil. E aí a inquietação, o problema da pesquisa justamente era esse, né? As formas diferentes que eram avaliadas, às vezes professores ali, vamos dizer assim, mais experientes, professores que estavam começando ali a carreira, e acabava avaliando o mesmo aluno de forma diferente, as mesmas questões, as mesmas provas de forma diferente, né? E a gente usou IA para isso, né? Mas assim, e a IA, nesse caso, mas a gente não fez IA, simplesmente pegou IA e aplicou IA ali naquelas correções, naquelas avaliações de prova, não. É desenvolver pesquisa, né? Fundamental por trás do que foi desenvolvido no EIAvalia, foi criada uma modelagem computacional, usou a sequência fuzzy. Então, assim, foi identificado isso, toda essa modelagem computacional por trás daquilo. Foram convidados um grupo de professores mais experientes para se aplicar daquela modelagem computacional que foi desenvolvida para criar o quê? Padrões e tendências para um sistema de avaliação. E aí, sim, outros professores poderiam usar aquele sistema de inteligência artificial, mas com a modelagem computacional para aquilo que foi desenvolvida pela Unicarioca, e aí sim criar um método de avaliação mais, de uma forma mais equalitária, né? Uma forma que não seja tão discrepante assim. Então, esse foi um exemplo que eu trago da universidade que desenvolveu lá por meio de IA, né? Legal. Deixa só eu controlar aqui. Como é bom você escolher a pessoa certa para desenvolver a função certa. E dentro do nosso livro tem o conteúdo do palestrante Carlos Buzolin, que falou sobre a teoria DISC e o ensino personalizado, e eu escrevi com ele esse capítulo, então não saia daqui sem o livro do Congresso, que tem muita coisa que vocês vão encontrar a resposta ali. E aí, falando de teoria DISC, a gente coloca a Vanessa para controlar o tempo. Quando ela saiu daqui, eu falei assim, beleza, eu ganhei mais tempo, ela está lá atrás, não tem plaquinha, mas ela continuou controlando o tempo de lá, como uma boa dominante que ela não deixou passar. Mas, por favor, pode passar a pergunta aí. Boa tarde, eu sou Mariana Hipólito, fonoaudióloga e professora, e eu tenho uma escola especializada em crianças dentro do espectro do autismo. E eu vim para cá, para o Congresso, justamente para aprender e aplicar, a partir do próximo ano, a inteligência artificial, a questão lá dos robozinhos, porque para eles é uma coisa interessante. Mas eu queria saber de vocês dois, como que a IA ela pode ajudar as crianças dentro do espectro e se existe alguma plataforma, algum programa com mais acessibilidade para eles. Porque a gente não encontra isso assim tão fácil. Do autismo. É difícil, de pergunta difícil. Você faça a letra em casa, né? Não, mas eu vou responder em parte. É Vanessa? Mariana. Não, Vanessa é a moça. Vanessa é que está controlando o nosso tempo. Perdão, eu confundi o nome. Mariana, vamos lá. Eu sou consultor de IA para muitas empresas e eu não conheço a área de muitas empresas. Eu fui recentemente num frigorífico. Não fazia ideia de como funcionava o frigorífico. Só que eu tinha que aprender. Eu não tenho uma resposta pronta para você. E talvez ninguém tenha. Não sei, né? Daqui a pouco o homem aqui tem, né?
Mas enfim, mas se ele tiver, tudo bem, alguém tiver, tudo bem. Mas geralmente as pessoas não têm para algo tão específico. O que você pode fazer com o IA? Amiga, pega a tua conta ChatGPT Plus sua, ok? Você vai munir ela com o que você sabe. Desde anotações de como um autista está... autismo que você falou, né? Autismo. Tá. Um autista está se expressando, qual é a literatura atual, coloca a literatura. PDF, se tiver, como ele se expressa, como está acontecendo, o que é, a sua experiência, coloca vídeos, ela lê vídeos, ela vai te ajudar a criar a ferramenta. Então, como eu falei, por que eu falei do frigorífico? Porque eu ouvi tudo o que eles falavam, processo de PCP, o processo de desmonte. É um negócio estranho, porque geralmente um carro você monta para vender, né? O boi você desmonta para vender. Aí eu tive que aprender aquilo, igual petróleo, você desmonta e cada coisa tem uma forma de armazenamento. Eu tive que aprender. Eu peguei aquelas instruções, eu coloquei na IA, a IA criou uma ferramenta para aquela empresa. Então, a dica que eu dou para você é, coloca numa inteligência artificial numa conta sua, o que você sabe, o que você pensa, faz essa pergunta. O que eu posso fazer? Então, mas assim, e seja bem curiosa, seja bem criativa, porque se você chegar numa fórmula que a IA falar para você, se você montar um esquema de cores e sons, eles vão responder melhor de acordo com aquele livro, isso que você falou. Aí você fala assim, monta para mim. Ela vai montar para você. E se você pedir assim, monta um sistema em Python para mim disso, monta um sistema em PHP, ela vai montar. Aí você vai passar para um programador. Programador, faz uma tela disso aqui acessível para utilizar essa plataforma. É a resposta que eu tenho para você hoje. Muito obrigada. Só Andréia, né? Não, é Mariana. Mariana. Não sou só eu que erro o nome. Passei perto. Eu vou voltar vou bater na mesma tecla, até o tempo acabou aqui. Mas assim, a gente tem algumas pesquisas lá no Carioca e com público autista, né? Acho que eu posso falar assim. Tá? Que eu lembro que uma aluna falou que era um outro termo que usava agora para falar. Obrigado. Então, assim, não foque na tecnologia, não foque na IA, não foque na realidade virtual, na realidade aumentada. Foque exatamente no que você quer resolver e na metodologia que você vai desenvolver para atender esse problema, essa questão específica. A tecnologia vai te atender, seja IA, seja realidade virtual aumentada, holografia, vai atender. Tecnologia diversificada para atender diversos problemas. Mas foque na metodologia para que a tecnologia só se encaixe ali, entendeu? E você vai encontrar soluções tecnológicas para isso. Se você tiver uma metodologia bem alinhada dentro de sala de aula, uma metodologia pedagógica, você vai encontrar solução para isso. Porque tecnologia por si só, não adianta colocar lá um vídeo pro autista, colocar IA para o autista, não. Tem que ter uma metodologia bem definida ali para atender isso. E você vai encontrar a resposta com a tecnologia que for. A IA pode potencializar isso? Pode. Mas desde que tenha um planejamento, desde que tenha uma metodologia bem desenhada para aquilo. Tá? Maravilha. Obrigado. Você quer falar? Indo ao encontro até que o Mansur colocou, né? Ainda mais em questões tão delicadas, né, como a aluna colocou. Pode dentro do nosso, professor, por favor, para eles verem o senhor. Dentro do nosso curso, né, num curso estrito sensu, onde que você faz pesquisa, a gente, né, procura investigar. Nós temos professores mais especialistas na área de inclusão dentro do nosso curso, mas quando você quer realmente contribuir com soluções para problemas tão complexos, você tem que sistematizar, você tem que fazer uma pesquisa, porque a gente não pode ficar experimentando simplesmente, né, com questões tão delicadas. Né? Não adianta eu chegar e vou testar assim, aqui ou aqui. Não, gente, não pode ser assim. Né? Existe uma coisa chamada ética na pesquisa e a gente tem que respeitar muito isso. Então, dentro de um curso estrito sensu, né, o que eu convido você, né, e não para fazer o mestrado, lógico, para fazer o mestrado se quiser, mas independente de fazer o nosso mestrado ou não, nós estamos abertos a trabalhar questões complexas. Vai lá nos conhecer, vai, né, compartilhar a sua angústia, né, a sua inquietação, né, com professores, com outros colegas do mestrado. A gente terá o maior prazer de ajudar você a fazer essa investigação de uma forma sistematizada, dentro do rigor da ciência e com muita ética. Tá bom? Muito obrigada, professor. Gente,
Infelizmente, a gente tem que acabar a nossa roda aqui, mas eu vou me comprometer com vocês. Eu vou enviar, acho que foram 27 perguntas que eu recebi até agora, mas enquanto o QR Code estiver ali, vocês podem enviar. Eu vou mandar, foram 27 para cada um, tá? Eu vou enviar para vocês e nós vamos fazer a publicação de um e-book do Congresso com os slides e com as comunicações orais dos alunos e com as respostas do Mansur e do Rafael, que eles não sabiam, mas eles vão receber as 27 perguntas ou mais que chegarem e vai fazer parte desse e-book com ISBN, com tudo direitinho, para honrar também todos os alunos que estiveram fazendo suas comunicações orais. Serão os anais do nosso congresso e com as ricas contribuições de vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, foi muito bom. Obrigada, querido. Excelente, viu? Valeu, Rafinha.